noite, a paz seja contigo, amém? É uma honra, é uma alegria de me encontrar mais uma noite na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vocês que estavam aqui me aguardando nesta live ao vivo, que seja bem-vindo, amém, em nome de Jesus. Vocês que estão, amém, comigo aqui, vai compartilhando o link com as pessoas, amém, que ainda tem um pouquinho de dificuldade de entrar na live ao vivo, amém? Vocês que estão aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe, somente o Senhor para recompensar cada um de vocês, amém? Já se encontramos aqui em pé, com a nossa Bíblia nas nossas mãos, e a minha Bíblia está aberta ali no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 21, na minha Bíblia tem um título aqui, eu creio que na sua também deve ter. E se você tiver uma Bíblia no seu lar, por gentileza, vamos pegar ela, amém? Vamos abrir, vamos fazer essa leitura, amém, comigo. Nós vamos aprender muito mais com Deus aqui nesta noite. Então vamos fazer a leitura que diz assim: a crucificação. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo a que levasse a cruz, amém? Se vocês não oraram ainda, dá tempo de falar com ele, amém? Ele está aqui, amém, para te ouvir, amém, para te responder e para te entregar a bênção e a vitória, amém? Vamos encurvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos, por reverência, por respeito, amém? Porque o bom Deus, amém, falará com a nossa alma aqui nesta noite. Todos começam a dizer glória, 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 glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, venha perdoar os meus pecados, minhas fraquezas. Permita, Senhor, aqui nesta noite, meu Pai, entrar na tua santíssima presença, que é santo, santo, santo. Senhor, eu lhe peço nesta noite, coloca teu anjo à direita aqui na tribuna, meu Pai, coloca teu anjo, Senhor querido, do lado esquerdo da tribuna, Senhor, ponha teu anjo, meu Pai, como sentinela, Senhor, à direita e à esquerda do portão, guarda-nos, ó Deus, enquanto nós estivermos aqui, voltados os nossos corações para Ti, Senhor, livra-nos, meu Pai, de coisas que talvez a nossa mente, o nosso coração não alcance. Meu Pai, visita esses milhões e milhares de pessoas, essas 203 pessoas, meu Pai, que estão comigo aqui ao vivo, Senhor, para ouvir a mensagem que salva, que liberta, que transforma e que muda. Senhor, hoje nós vamos aprender um pouquinho de Ti, Papai querido, que eu diminua, meu Pai, que o Senhor cresça na minha vida. Meu Deus, me usa, meu Pai, como instrumento em Tuas mãos, meu Pai, que o Senhor possa soprar a minha voz aonde quer, Senhor, que haver necessidade, onde está uma pessoa aflita, triste, angustiada, desesperada e aflito, Senhor, que o Senhor socorra, que o Senhor entre com livramento, que o Senhor entre com vitória, que o Senhor entre com cura, que o Senhor abre portas, meu Pai querido, que foram trancafiados, que foram fechados, meu Pai, que hoje, Senhor, o Senhor abre a porta da esperança, a porta do milagre. Ah, Deus, eu creio, meu Pai, que milhões e milhares de pessoas vão testemunhar, Senhor, a Tua grandeza. Fala conosco, meu Pai, de uma maneira santa, forte e poderosa. É que lhe pedimos e lhe agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Amém. Oh, maravilha. Podemos nos assentar, se assente, amém? Se assente tranquilo, feliz. Vai dando glória a Deus, porque Jesus se faz presente aqui nesta noite, amém? Bom, o tema que eu quero trazer aqui nesta noite é o seguinte: vida marcada pela cruz, amém? Glórias a Deus. Nesse mês de maio, irmãos,
Iremos ministrar aqui sobre vida transformada. Amém? Igreja, ao longo da nossa caminhada, temos observado, querida igreja, a evolução espiritual de muitas pessoas e de outras nem tanto. Amém? O nosso objetivo aqui nesta noite não é trazer nenhum julgamento, amém? Mas fazer com que possamos ter ou manter a nossa vida transformada pelo Evangelho de Jesus, amém? A vinda de Jesus, querida igreja, não foi para nos deixar apenas maravilhados, amém, com sua história, que é lindíssima, amém? Jesus, querida igreja, ele quer que ouçamos, amém, os seus ensinamentos, que aprendemos, amém, que aprendamos a praticar, amém, aprendamos, pratiquemos, que tenhamos, querida igreja, a nossa vida transformada e que as nossas vidas possam ser canais para transformar a vida de outras pessoas também. Amém? Aleluia. Por isso, querida igreja, nesta noite, culto de domingo, culto de família, culto de ensinamento da palavra de Deus, precisamos estar atentos, ou seja, vigilantes, amém? Não somente a minha, mas a sua vida e de muitas outras, amém? Aleluia. Nesta ministração, no seu ensino, para que a nossa vida seja transformada. Aleluia. Irmãos, o texto que eu trago aqui nesta noite, hoje, ela encontra em vários evangelhos, também no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 27 até o 32, no livro de Marcos, capítulo 15, do versículo 16 ao 21, embora eu li só 21 por causa do horário, e lá no livro de Lucas também, capítulo 23, versículo 26, amém? Fala do momento em que Jesus está sendo conduzido ao Calvário para ser o quê? Crucificado, amém? Enquanto, querida igreja, o levaram, agarraram Simão, amém, de Cirene, amém, que estava chegando do campo e lhe colocaram a cruz, amém, às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Pense, irmãos, Cirineu estava passando, amém? Cirineu não tinha assim em mente o que poderia estar acontecendo, o que iria acontecer naquele momento. Eles agarraram, pegaram ele ali, aquele homem chamado Simão, amém, de Cirene, que estava ali chegando do campo, quem sabe talvez trabalhando, ou talvez perto da sua casa, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo ele carregá-la, amém? Eu não sei como era o porte físico, amém, de Simão de Cirene, eu não sei se ele tinha, aleluia, qual era a sua altura, qual era o seu peso, qual era a sua disposição. Eu não sei se ele já estava cansado, a Bíblia não diz, mas simplesmente pegar aquela cruz pesada que estava em Jesus, porque Jesus já estava cansado, e pegar aquela cruz e colocar nas suas costas, fazendo ele carregar atrás de Jesus. Ou seja, Jesus ia na frente, não é? E ele ia o quê? Atrás. Jesus, querida igreja, não foi a primeira pessoa a ser crucificada naquela época, amém? Muitas pessoas, querida igreja, já haviam sido mortas por causa de seus crimes cometidos naquela época. Era uma forma, querida igreja, de punir os criminosos, amém? Porém, querida igreja, a crucificação de Jesus não foi por causa de crime algum ou pecado cometido. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Mas a Bíblia diz que ele carregou a cruz, ele foi crucificado por um único propósito, amém? Então vamos entender aqui juntamente comigo isso na vida de Simão Cirineu, amém? Simão Cirineu, querida igreja, um homem que ajudou a carregar aquela cruz pesada, ele era natural da cidade de Cirene. A Bíblia diz que ele é localizado na costa do norte da África,
Em Cirene, querida igreja, de onde veio Simão, viviam muitos judeus naquela época, então podemos dizer que Simão era um judeu africano. Amém? Então, querida igreja, Simão era um africano que em hebraico é chamado de Shuás. O Shuas, né? Que significa negro, amém? Ele tinha até uma sinagoga própria, como está escrito lá no livro de Atos, capítulo 6, versículo 9. Da sinagoga, querida igreja, chamada dos libertos e dos sirineus e dos alexandrinos. Libertos, judeus, querida igreja, eram escravos em Roma, em que conseguiram a sua liberdade e eram tão numerosos que tinha em Jerusalém, aleluia, glórias a Deus, que puderam formar uma sinagoga. Presta atenção aqui nessa noite, igreja Simão, amém, Cirineu, ele tinha um coração marcado pela religião. Existem dois tipos de pecadores: os pecadores cegos pelas suas opiniões e cegos pela religião. Simão, querida igreja, estava sendo guiado pela sua religião. O judaísmo, querida igreja, estava fracassado. Os seus sacerdotes corrompidos, indiferente com os problemas e necessidades do povo. Como Jesus disse, este povo se aproxima de mim com a boca, amém? E me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus capítulo 15, versículo 8. Querida igreja, o templo havia, aleluia, se transformado em comércio, onde vimos Jesus, querida igreja, demonstrar a sua revolta e como que era feito lá. O judaísmo, querida igreja, estava separado, ou separando, né? As pessoas de cada vez mais, pois somente os puros poderiam se achegar. Isso, querida igreja, criava um fardo muito, mas muito, muito grande para as pessoas que carregarem. Mas como um bom judeu, Simão queria realizar, querida igreja, um sonho de ir a Jerusalém. Eu creio que tem pessoas, irmãos, que têm esse sonho de desejo, né? De ir para Jerusalém, conhecer os nossos irmãos, né? Espirituais, né? Naquela nação. E oferecer sacrifícios para ele, para a sua família, a fim de tirar esse fardo. Amém? E a Bíblia nos diz, querida igreja, que a distância entre Cirene e a cidade santa de Jerusalém era cerca de 1.600 quilômetros, amém, de distância, o que fez Simão viajar numa época e que uma viagem dessa levaria o quê? Meses, amém? Na tradição, querida igreja judaica, o judeu tinha que pelo menos uma vez na vida peregrinar até Jerusalém e participar de uma das 3 festas sagradas que eram realizados lá: festa dos tabernáculos, festa da Páscoa e festa de Pentecoste. Amém? Igreja, Simão estava em Jerusalém para celebrar o quê? A Páscoa. Jesus, querida igreja, ele comemorou a Páscoa com seus discípulos um dia antes desse fato. Amém? Como e quando acontecia a cerimônia da Páscoa? Igreja, ela era comemorada no dia 14 de Abib, março e abril, amém? No calendário atual. No templo, querida igreja de Jerusalém, o seguinte ritual, querida igreja, era feito: homens vestidos de linho branco e com cordeiros puros se dirigiam ao templo, amém? E eram examinados para ver se a veste e o cordeiro estavam sem manchas, e só assim, querida igreja, entravam no templo. O sacerdote, querida igreja, ele pegava o cordeiro morto pela pata, amém? Rodava 7 vezes, amém, ao altar, espalhando todo o sangue. E após isso, querida igreja, ele pegava uma planta chamada hiposso, que era uma esponja que retia um líquido,
como está escrito lá no livro de Salmos 51, versículo 7, que ela é citada ali no livro de Salmos, e purifica-me com hisopo. Eu creio para quem já leu, né? Lá no livro de Salmos, você já viu isso, né? Purifica-me como hisopo e ficarei o quê? Puro. Amém? Leva-me mais branco que o quê? E a neve serei. Então, com essa planta, querida igreja, era encharcada e o sangue era jogado sobre os homens ao redor para que cada um, pelo menos, tivesse uma gota de sangue do cordeiro em sua veste branca, representando, sabe o que, igreja? Perdão pelos pecados. Igreja, isso representa uma honra. Para quem não sabe, era como ganhar ali um prêmio, amém? Tanto que eles viajam de tão longe, se sujeitando a viagens longas, cansativas, perigosas, para realizar este ato sagrado à sua cultura. Igreja, Simão Cirineu, em Jerusalém, após esta viagem, Simão, querida igreja, ele chega a Jerusalém, ele se prepara para o momento tão esperado do sacrifício do cordeiro no templo, ele se prepara para o ritual, ele troca ali a sua roupa suja de viagem por uma veste de linho puro e sem manchas. Aleluia, deveria estar muito feliz, né? Porque quem estava lá indo para Jerusalém estava muito feliz, pois era um momento único na sua vida. E ele se dirige, querida igreja, em direção ao templo, mas logo se depara com uma multidão de pessoas que ocupava ali todo o caminho. Talvez Simão Cirineu não sabia o que estava acontecendo no meio daquela multidão. Amém? Quem está entendendo da glória a Deus? O encontro, querido igreja, o encontro com Jesus, ele descobre que um condenado estava sendo castigado e obrigado para carregar uma cruz pelos seus pecados. E este, querida igreja, carregava uma placa escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, em hebraico, em latim e grego, para que todos entendessem. Igreja, em um momento, Jesus não aguentou mais carregar, aleluia, a pesada cruz que ele estava levando. A Bíblia diz que o seu corpo estava debilitado, rasgado, infeccionado e dolorido. Amém? Aleluia. Um soldado romano, querida igreja íntima, Simão, a carregar a cruz com Jesus. E Mateus, irmãos, né, que escreveu também, né, um dos livros, fala que forçaram, quer dizer, ele não foi de livre e espontânea vontade, forçaram a carregar o quê? A cruz. Amém? Eu acho que a maioria daquelas pessoas tinha medo de soldados romanos, né? Mateus capítulo 27, versículo 32. Lucas, irmãos, também que escreveu o livro de Lucas, ele diz que agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e colocaram a cruz às costas. Eles não perguntaram: você quer levar a cruz? Não. Colocaram. Amém? Fazendo carregá-lo atrás de Jesus. Simão, querida igreja, deve ter dito: ei, eu não tenho nada a ver com isso. Amém? Eu não cometi pecado diferente desse que está aí. Não tenho culpa. Ele poderia ter dito isso, né? A Bíblia não fala, mas poderia, não poderia? Poderia. Talvez Simão, talvez ele disse: ei, eu viajei mais de 1.600 quilômetros. Ficou meses no deserto. Passei por diversas tempestades, altas temperaturas, para viver o momento mais esperado da minha vida. E de repente ele percebe que o rumo dele estava mudando drasticamente. Ele estava ali ameaçado de não acontecer. E Simão, querida igreja, ele teve que ajudar Jesus a carregar o quê? A cruz. E teve, aleluia, sua bela roupa de linho branco ensanguentada pelo sangue de quem? De Jesus, que dizia que ele era o quê? Um condenado. Amém? Simão, querida igreja, teria que voltar os 1.600 quilômetros a encarar sua família, dizendo que não tinha feito a maior
honraria de um judeu. Talvez ele não estava entendendo nada o que estava acontecendo, mal sabendo que ele já estava ali fazendo sacrifício. Amém? Em meio àquele momento de tormenta, de raiva, aonde teria que carregar uma cruz e perder o seu maior sonho. Ele acha que estava perdendo, mas na verdade estava ganhando. É verdade ou não é? Simão, querida igreja, ele encontra o verdadeiro Cordeiro de Deus, queria transformar a sua vida para sempre. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia! Uma transformação de vida, amém? Querida igreja, ele encara Jesus, aleluia, face a face e sente aquele, amém? Não era um condenado, amém? Mas sim um inocente. Aquele era o rei dos judeus. Dá glória a Deus aí, irmãos. Amém? Simão, querida igreja, realmente ele soube que ali estava o real Cordeiro de Deus, amém? E que suas vestes estavam manchadas de sangue, sangue do Cordeiro, sangue de Jesus. Oh, maravilha, glória a Deus, amém? O grande sonho, aleluia, de Simão era concretizado de uma outra forma. Presta atenção aqui. Igreja, Jesus, ele vem, ele muda tudo isso ao se sacrificar. Amém? Pelos pecados de todo. Ei, Simão, ele seguia a sua religião, mas ao encontrar Cristo, ele tem uma nova, o quê? Visão. Oh, maravilha! Diferente do judaísmo, amém? Onde era necessário se ter vestes brancas para ser purificado. Jesus, ele vem, ele lava com seu sangue as suas vestes sujas, manchadas pelo pecado. Aleluia! Aplicação, a transformação, querida igreja, começa com o perdão do quê? Dos nossos pecados. Uma cena, querida igreja, inesquecível. Amém? Imagine aqui comigo, imagine agora Simão deixando o Cordeiro de Deus à beira da crucificação. Igreja, Simão, ele olha para o céu, aleluia, e vê que pela oposição, pela posição do sol, já havia passado o tempo para realizar o sacrifício, amém? Porque para realizar tinha que fazer nos horários corretos. E além disso, querida igreja, sua veste estava toda ensanguentada, amém? Deve ter saído pela cidade perguntando para as pessoas quem era aquele homem. Aleluia, ele era o rei dos judeus. Quem sabe estava perguntando, mas quem é este homem? E logo já veio a resposta, ele era o rei dos judeus. Tem glória a Deus aí? E alguém deve ter respondido dos milagres, de maravilhas que ele fez, porque muitos acreditavam em Jesus, acompanharam a sua crucificação. Um homem, querida igreja, inocente, pensa comigo, um homem inocente, puro, meigo, o rei dos judeus era crucificado sem merecer. Tudo que estava acontecendo, Jesus não merecia aquilo. Simão, querida igreja, deve ter sentido os tremores, sim ou não? O tempo se fechar, porque, irmãos, tudo que estava acontecendo também na atmosfera, amém? Não era somente no corpo de Jesus, mas na atmosfera por total, amém? Irmãos, os tremores, o tempo se fechar, o grande alvoroço, porque o véu do templo estava rasgado. Eles viram algo que eles nunca viram em toda a sua vida. Aplicação aqui para nós. A sua vida, querida igreja, foi impactada pelo sacrifício de Jesus na cruz. Jesus não foi crucificado pelos pregos, mas pelo seu amor. Amém? O que Simão, querida igreja, Cirineu, leva de volta para casa. Quando Simão chega, ao chegar em casa, seus filhos, sua família, seus amigos querem ver o troféu. Amém?
Então Simão, ele tira a veste de linho e lhes conta a história de Jesus. E todos convertem o nome, amém? Que está acima de todos os nomes. Romanos capítulo 16, versículo 13 diz assim: saudai a Rufo, eleito do Senhor, e a sua mãe e minha. Aleluia. Simão Cirineu, querida igreja, ele volta para casa identificado com Jesus. Amém? Aplicação aqui para nós. Qual é a sua identidade em casa? Aleluia. Você é identificado em Jesus por onde você anda? Aleluia. Simão, querida igreja, ele encontrou a sua identidade na cruz de Jesus. Identificado pelo seu amor, identificado pela sua morte, identificado com a sua vida, aleluia, querida igreja, aos pés da cruz você pode encontrar sua identidade, viu? Ter a sua vida transformada. As marcas da cruz, querida igreja, estavam, aleluia, santo é o nome de Deus, marcado em seus ombros, do seu sangue, em suas vestes, aleluia. E hoje Deus está procurando também por alguém, como foi Cirineu, Simão Cirineu. Aleluia. Jamais Jesus vai perguntar para você: olha, você quer carregar a minha cruz? Nem Jesus perguntou, muito menos o seu pai, que era Deus. Deus também não vai falar para você: você também quer carregar a cruz? Cirineu, irmãos, ele foi contemplado. Cirineu, ele foi escolhido. Aleluia, sem saber, aleluia, do que iria se suceder na vida dele. Tem gente que acha que ele foi pego aleatoriamente no meio daquela multidão. Não foi que estava cheio de pessoas? Então tinha muitas pessoas ali. Pessoas que acreditavam em Jesus, pessoas que julgavam ele. Pessoas que talvez estavam condenando Jesus também. Mas Deus, ele sabe quem ele escolhe. Aleluia. Aleluia. Deus, irmão, jamais Deus vai pegar você, sabe, confundido. Não, Deus não se confunde. Deus, ele é Deus, um Deus tremendo. Aleluia. Porque Cirineu também precisava de ter um encontro com Deus vivo. Ele foi para fazer algo e Deus mudou, irmãos, toda a sua trajetória. Aleluia. Tirou ele de um lugar tão distante que ele percorreu para ir para Jerusalém, para ter encontro com Jesus. Aleluia. Quem sabe vocês que estão me ouvindo, você não está entendendo nada. Simão Cirineu também não entendeu, porque ele foi escolhido. Por que ele tinha que levar uma cruz que não era dele, que ele achava que aquele homem era um homem criminoso, pecador? Ele falou assim: por que eu tenho que levar uma cruz que não é minha? Irmãos, era necessário Simão Cirineu levar aquela cruz, porque só entende o peso da cruz aquele que carrega, aquele que leva. Só entende, aleluia, do sacrifício, aquele que carrega a cruz. Só de ver, ouvir, irmão, não é o suficiente. Aleluia. É a mesma coisa do ditado popular que nós falamos. Nós só entendemos a dor de alguém se nós passamos por aquilo ali. É a mesma coisa de eu falar para você: nossa, tadinho do irmão está com dor de dente, se eu nunca tive dor de dente. Eu só vou falar assim: olha, verdadeiramente, olha, dor de dente dói, porque eu entendo a dor de dente. Cirineu, ele precisava sentir e entender que carregar a cruz não era simplesmente carregar um pedaço de madeira. Não. Cirineu, ele entendeu que aquela madeira que ele estava levando era o pecado meu e seu e de toda a humanidade. E a dele principalmente. Aleluia. Aleluia. Dos pecados também de Simão Cirineu. Aleluia. Aleluia. Não vai pensar você que ele vai te preparar você primeiro para depois você carregar a cruz. Aleluia. Talvez Cirineu podia falar: mas olha, eu não estou preparado não.
Eu não aguento, é pesada essa cruz. A medida não foi a minha medida, não. Você pensa que também aquela cruz também era para Jesus? Se não era de Cirineu, que Cirineu achava que não era dele, Jesus também não era dele também aquela cruz. Aquela cruz que Jesus estava levando era minha, sua. Aleluia. E hoje Jesus está procurando esse Cirineu. Não importa onde você está, Deus ele vai te encontrar. Aleluia. Aleluia. Melhor ainda, você virá ao encontro de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Tem momentos, irmãos, aleluia. Se Jesus não vier ao nosso encontro, tenha certeza que você irá ao encontro de Jesus. Aleluia. Aleluia. Só que Cirineu não tinha ideia. Aleluia. Daquilo que estava acontecendo. Ele foi para fazer algo na vida dele que achava que era honra. Mas, na verdade, a honra verdadeira foi levar aquela cruz. E a vida dele mudou. Por isso que a história foi marcada. Marcou a história, aleluia, de Cirineu. Eu creio que quando ele chegou no meio da sua família, do seu parentesco, e começou a contar de tudo que ele tinha visto e ouvido e sentido, a sua família toda ficaram impactados. Irmãos, porque ele viu o céu se rasgar. Ele sentiu o tremor. Amém? Que houve ali quando Jesus estava, sendo crucificado e quando Jesus morreu. Eu creio que Cirineu, embora a Bíblia não diz, mas assim, pela minha fé, eu creio que ele ficou até o momento da sua crucificação, da sua morte. Porque para voltar já rápido para sua casa não dava. Não era? Eu acho que ele tinha que pousar em algum lugar ali por perto. Então ele ficou ali, irmãos. Deus permitiu ele ver tudo que estava para acontecer. E ele ficou impactado, irmãos, com tudo que houve. E eu creio que depois até Cirineu, agora a Bíblia não diz porque ela é bem resumida. Eu creio que mas se ele pudesse falar nos dias atuais, ele poderia dizer, ele não merecia ter morrido por uma morte tão sangrenta, tão cruel. Quem sabe ele estava ali pela cruz já chorando, aleluia, reconhecendo seus erros, seus pecados, aleluia, porque não estavam só os discípulos, estava a mãe de Jesus, as mulheres de Deus, aleluia, que estavam ali perante a cruz chorando. Eu creio que Cirineu também estava ali chorando também, reconhecendo que aquele homem era santo. Aleluia. Aleluia, que não tinha cometido nenhum delito, nenhum pecado, nenhum crime. Aleluia. Eu tenho certeza que ele percebeu que ele não era um homem comum, mas sim um filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Por isso que eu tenho certeza que toda da sua casa foram salvos. Aleluia, pelo testemunho deste homem. Então hoje Deus, irmãos, está procurando esse Simão Cirineu nesta noite. Fique tranquilo, se Jesus não for ao teu encontro, tu irá encontrar Jesus. Não importa onde você esteja, se é na tua casa, se é na rua, se é no teu emprego, no teu trabalho aí, no mercado, na farmácia, seja lá onde tu estiver. Se Jesus não for ao teu encontro, tu irá encontrar Jesus. Aleluia. Tu terá um encontro que vai marcar a tua vida. Aleluia. A tua vida fará até sentido. Aleluia. E tu saberás o porquê que você nasceu. O porquê que você veio a este mundo. Aleluia. Porque tem muitas pessoas que dizem, mas por que eu nasci? Para sofrer? Porque Deus, que eu entendo por gente, é só sofrer, sofrer, sofrer. Aleluia, Deus vai fazer você entender
qual é o motivo que Deus fez que você viesse a este mundo. Aleluia. E hoje Deus está marcando o encontro contigo. Ele vai marcar a tua história. Aleluia. Uma página nova será escrita. Aleluia. Tu terás um testemunho lindo para contar. Aleluia. Então, se Ele te pede você nesta noite para fazer algo, não diga: esse não é para mim. Manda outro. Eu não me encontro preparado. Mas se Ele está te mandando, você não questione, adore. Aleluia. Não questione, mas glorifica. Não murmure, mas dá glória a Deus. Aleluia. A Bíblia não fala se Cirineu ele reclamou. Talvez nem dava tempo, né? Por causa daquele soldado romano, só de olhar para a cara dele ali, dava até medo. Ele falou: se eu não obedecer aqui, o próximo morto será eu. Eu creio que talvez ele, olha, ele só pensou, mas assim, palavra alguma saiu do seu lábio, eu creio que não saiu. Porque viu ali aquele soldado romano com chicote. A cara do cara ali era brutal. Ele falou: se eu falar, responder alguma coisa aqui, ou vou preso ou vou ser morto. Então vou ficar na minha. E ele foi levando, mal sabendo que era o Senhor permitindo. Tem muitas vezes que você vai fazer a vontade de Deus com medo, tremendo, querendo voltar para trás, recuar. Aleluia! Mas Deus não vai deixar você parar. Assim como Ele não deixou o Cirineu parar. Porque Jesus ele precisava descansar. Jesus ele precisava descansar porque ele estava em corpo humano, embora era santo. Ele precisava descansar e alguém precisava ajudar a carregar aquela cruz. Sabe, irmãos, assim como a gente já chegou na minha vida, eu creio que também já chegou na sua, quem sabe que vai chegar, e a gente falou: não aguento mais. Já chegou na minha, eu creio também que já chegou na sua. E Deus, irmãos, Ele sabe o nosso limite. Ele sempre vai levantar 1 ou 2, 3, quem sabe, para te ajudar. Quando Ele perceber de verdade, de fato, que você não aguenta mais. Porque o único que conhece a nossa resistência é Deus. Muitas vezes você acha que não aguenta, mas ainda pode um pouquinho mais. Ou você pensa que você consegue enganar a Deus. De Deus ninguém se esconde. E ninguém engana. Ele sabe realmente as nossas forças. E Deus viu que Jesus precisava o quê? Descansar. E outro precisava o quê? Substituir para carregar aquela cruz. A Bíblia não diz o quanto tempo ele carregou. Ou se ele carregou já próximo ao Gólgota. A Bíblia não diz. Mas provavelmente pode ser que ele chegou próximo. E depois que quando Jesus estava mais, né? Não digo aliviado, né, irmãos? Porque o que já estava passando, talvez eu e você não resistiria. Mas eu creio que deu um pouco de ânimo, né? Para pegar aquela cruz de volta e continuar a caminhada. Então, irmãos, palavra forte que nessa noite, Deus ele vai marcar a tua história. Deus vai marcar a tua vida. E se hoje você foi escolhido, é porque Ele sabe que você aguenta. Porque ele sabe que você tem resistência. Porque Ele te dá resistência. É Ele que te dá força, te coloca de pé todo santo dia, mesmo com vontade de parar. Ele te conhece. Como Deus também conhecia Jesus e como conhecia a resistência de Simão Cirineu, amém? Irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, amém? Que faça resplandecer a luz sobre o teu rosto e te dê paz. Vocês que ficaram comigo nesta live ao vivo, só Deus para recompensar cada um de vocês. E creia que a sua vida está nas nossas orações, amém? Mesmo nós não conhecemos pessoalmente, porque eu sei, enquanto a palavra de Deus está sendo ministrada, tem pessoas até fora do país me ouvindo, amém? Deus te vê.
Amém? Você não está sozinha. Ele vai enviar alguém, socorro, para te socorrer, quando realmente você não tiver mais forças para prosseguir. Amém? Vamos ficar de pé, aleluia. Vamos bater palmas bem forte para Jesus. Oh, maravilha! Que coisa tremenda e santa. Que Deus te abençoe, todos vocês. Amém? Olá, meus queridos inscritos do canal Menina de Ouro. Hoje é um dia muito especial. Eu não poderia deixar de compartilhar esta alegria com vocês. Chegamos a 200 inscritos e quero agradecer de coração a cada um de vocês que tirou um tempinho para assistir, curtir, comentar e se inscrever no canal. Vocês são a verdadeira razão de todo esse trabalho valer a pena. Quando comecei essa jornada, nunca imaginei que chegaria tão longe. Cada novo inscrito, cada mensagem de carinho e apoio enche meu coração de gratidão e me motiva a continuar. Esse canal é nosso. A cada conquista é compartilhada com vocês. Que venha mais desafios, mais conteúdo e, é claro, mais momentos especiais juntos. Continuem comigo nesta caminhada e não deixe de sugerir temas e ideias nos comentários. Vamos crescer juntos, sempre com muita dedicação e amor. Muito obrigado por acreditarem no canal Menina de Ouro. Vocês são incríveis. Te vejo lá.